Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu sou o pastor Edson Pantaleão, este é o canal Internalizando, trazendo mais um vídeo, dando continuidade ao review sobre o dicionário do movimento pentecostal. Nos vídeos anteriores já falei que não estou apenas falando da estrutura do livro, e sim também comentando acerca do seu conteúdo. Toda a narrativa do livro é muito importante, mas tem algumas histórias impactantes e eu quero compartilhar essas histórias com você, ok? Se você gostar, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e não deixe de ativar aí o sininho para receber as novidades. Nesta terceira parte do review, eu vou estar falando sobre mais dois grandes personagens, uma mulher e um homem de Deus que fizeram a história, fazem parte da história do movimento pentecostal no Brasil, mais precisamente das Assembleias de Deus. Eu vou estar falando sobre a missionária Esther Anderson, conforme você vai estar vendo aí na imagem. E vamos estar lendo um pouco sobre a história dela e logo em seguida estarei falando um pouquinho também, lendo um pouco sobre a história do pastor Severino Elias de Assis. Você vai estar me acompanhando aí na imagem e você vai poder estar lendo comigo também. Vamos lá. Esther Anderson, 1898 a 1969. Missionária sueca, pioneira de Assembleias de Deus no Pará, São Paulo, Ceará e Paraná. Nasceu em 26 de fevereiro de 1898 em Varre, na Suécia. Ela pertenceu e foi enviada pela Igreja Elim em Bilbao. Chegou ao Brasil em 21 de março de 1921, no grupo de missionários que acompanhou naquele ano Daniel Berg em sua viagem de volta da Suécia para o Brasil. Trabalhou em Belém do Pará até 1925. Depois foi atuar em Fortaleza, no estado do Ceará. Também cooperou no orfanato Betel de Recife, em Pernambuco, fundado por Joel Carlson. A partir de 1933, trabalhou no Rio de Janeiro com os missionários Samuel e Lina Nistrom. Ela participou da Convenção Geral da CGADB em 1933, no Rio de Janeiro. Em 1935, foi para Campinas, São Paulo, onde trabalhou na distribuição de literatura. Após um descanso na Suécia, em plena Segunda Guerra Mundial, retornou em março de 1940, junto com Algot e Rosa Svensson e Ella Turesson. O navio em que viajavam foi torpedeado e nada aconteceu com eles. Foram levados para a Inglaterra e de lá viajaram para o Brasil. Trabalhou no estado de São Paulo, na cidade de Mojimirim e Itapira, abrindo igrejas juntamente com a missionária Ella Turesson. Em novembro de 1945, elas fundaram a igreja em Caçapava. Ali, em 18 de setembro de 1949, inauguraram uma igreja para 150 pessoas. Depois de atuar em outras frentes de trabalho, Esther seguiu para Cornélio Procópio, no Paraná, onde permaneceu durante 6 anos. Sua grande paixão era evangelizar. Nos lugares onde ela iniciou o trabalho, há hoje grandes igrejas. Morreu em 12 de março de 1969, aos 71 anos de idade, e após 48 anos de serviço missionário no Brasil. Cada história mais importante que a outra. A gente toma conhecimento de quantas pessoas Deus usou para o levantamento desta grande obra. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus entregaram-se pela obra, pelo reino de Deus, pela obra de evangelização. E aqui
nós conhecemos um pouquinho da história de mais uma dessas pessoas, a missionária Esther Anderson. Agora vamos para a página de número 106 e 107 para conhecer agora um pouco da história de Severino Elias de Assis. Você vai poder também estar aí acompanhando na imagem. Através dessa foto aí você vai poder estar lendo. Vamos lá. Severino Elias de Assis, 1920 a 1994. Evangelista, pastor, pioneiro de Assembleias de Deus no Rio de Janeiro e em Brasília. Nasceu em 20 de abril de 1920 no município de Maguari, Paraíba. Converteu-se ao Evangelho em 12 de junho de 1938. Batizado nas águas em 2 de março de 1942, começou a auxiliar no trabalho como professor de escola dominical na Assembleia de Deus de João Pessoa, na Paraíba. Em 10 de maio de 1944, foi escalado como dirigente de cultos em Cabedelo, Cruz das Almas, Baier, Torreolando e Mandacaru. Em 1946, mudou-se para o Rio de Janeiro e, fixando residência na Vila Proletária da Penha, a rua número 17, ali mesmo, com a aprovação do presbítero sob cuja jurisdição eclesiástica estava aquela região, abriu um trabalho e em pouco tempo a sala de sua casa não mais estava sendo suficiente para abrigar os novos convertidos. Atualmente, no mesmo local, existe uma Assembleia de Deus. Tendo recebido o batismo no Espírito Santo em 17 de outubro de 1946, Severino, com esse revestimento espiritual, abriu um trabalho no antigo Morro da Caixa d'Água e, com resultado de uma tão acentuada transformação nas vidas dos moradores, aquele lugar passou a ser chamado Morro da Fé, onde hoje existe uma Assembleia de Deus. Em 16 de janeiro de 1951, foi separado para o diaconato e trabalhou 10 anos auxiliando na Assembleia de Deus da Penha Circular. Em 5 de abril de 1957, foi designado para tomar conta do trabalho da Assembleia de Deus de Todos os Santos. Em 29 de setembro de 1957, foi separado para presbítero. Em 20 de outubro de 1959, consagrado evangelista. Em 17 de janeiro de 1960, foi designado para dirigir a Assembleia de Deus de Freguesia, Jacarepaguá. Em 10 de março de 1961, foi consagrado pastor na Assembleia de Deus da Lapa pelo pastor Melquíades Gomes dos Santos. Com a transferência da capital federal para Brasília, sua repartição do Tribunal Superior Eleitoral, onde era funcionário, o enviou para lá em 12 de maio de 1961. Estava recém-casado com Geralda, sua segunda esposa, abre parênteses, a primeira morrera de tuberculose pulmonar, fecha parênteses. A mudança para Brasília lhe trouxera considerável melhora material. Ele ingressara no tribunal como auxiliar de limpeza e passara a mecânico de máquina de escrever com 7 filhos do primeiro casamento. Agora trabalharia em Brasília como atendente judiciário, morando num apartamento funcional na quadra 409 Sul. Ao chegar, Severino Elias não conhecia ninguém na cidade. Apresentou-se ao pastor Francisco Miranda na Assembleia de Deus de Taguatinga Sul, sendo bem recebido. Passou a frequentar a congregação do Núcleo Bandeirante, mais perto de sua residência. Em pouco tempo, Severino tornou-se auxiliar do pastor Miranda e encarregado de dirigir a congregação da Vila Planalto, à margem do Lago Paranoá, num salão de tábua, como era construída a maioria das igrejas em Brasília naquela época. Sentindo que Deus tinha um plano para a sua vida, Severino decidiu fundar
uma igreja própria. Arrecadou dinheiro, juntou com suas economias e construiu um barraco num beco que ele mesmo denominou Rua da Vitória. Anunciou para a congregação que havia aberto uma igreja ali perto e ficaria dirigindo só lá. E disse que seria bem-vindo quem sentisse que era da vontade de Deus se juntar a ele. Quase 30 dos 50 membros o seguiram e ele registrou em cartório o Estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Plano Piloto de Brasília, com data de fundação em 1º de abril de 1962. Diretoria integrada por ele como pastor-presidente e pastor Severino Amador de Oliveira como presidente de honra, e mais 4 integrantes. Mas, pouco tempo depois, sua igreja teve de encerrar as atividades por causa da remoção dos moradores da Vila Planalto para o Gama, por ordem do governo. Ele tentou manter o salão na cidade satélite, mandando as tábuas para lá. Deixadas na rua, à noite foram roubadas. Assim, Severino ficou sozinho, sem ovelhas, nem perspectiva a curto prazo, apenas com um estatuto pronto e registrado na mão. Quando, em 3 de maio de 1964, 7 obreiros do pastor Francisco Miranda, da Assembleia de Deus de Taguatinga Sul, romperam com aquela igreja, Severino Elias cedeu o seu estatuto para a nova igreja, iniciada com sede provisoriamente em Taguatinga Norte e mais tarde, definitivamente, na Avenida L2 Sul. Severino Elias ficou como vice-presidente da igreja, no pastorado de Armando Chaves Cohen. Depois disso, o pastor Severino Elias se fixou no Gama e no pastorado de Irineu Ramos de Carvalho, na Catedral das Assembleias de Deus de Brasília, na W5 Sul, Ministério de Madureira. Ele tornou-se membro e pastor auxiliar. Na década de 70, Severino Assis havia fundado em Brasília um serviço de assistência social e de escolas primárias denominado Serviço Evangélico Filantrópico Educacional. Foi Severino Elias o organizador da Convenção Fraternal dos Ministros das Assembleias de Deus em Goiás, onde esteve na presidência por 2 mandatos. Morreu em 1994, aos 74 anos de idade e 35 anos de ministério. Então, pessoal, neste vídeo conhecemos um pouco mais da história dessas 2 pessoas que fizeram parte do início da obra de Deus, das Assembleias de Deus neste país, do movimento pentecostal, a missionária Esté Anderson e o pastor Severino Elias de Assis. Deus abençoe, nós ficamos por aqui e voltaremos em breve com a continuação apresentando mais personagens que fizeram parte do início do movimento pentecostal do Brasil. Tchau, pessoal.